Pronto, estamos ao vivo agora. Boa noite a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal, nesse momento tão gostoso aqui do Evangelho do Lar, onde a gente encontra, bate um papinho nos bastidores antes e depois fazemos a nossa tarefa aqui, né, o nosso Evangelho. Antes que eu me esqueça, nós temos um canal no YouTube, como vocês já conhecem, onde ficam gravadas essas lives do Evangelho do Lar e das nossas aulas que acontecem todos os sábados, para todos verem, a qualquer momento, em qualquer horário, se não puderem comparecer no dia que está acontecendo. Temos também o nosso canal no Instagram, o @Grupo Espírita Caminho de Damasco, e esperamos vocês aí, que vocês interajam com a gente através desses canais, que é tudo feito com muito carinho, ok? Eu vou passar a palavra, então, para a Iracema, que ela vai fazer a prece inicial para a gente iniciar o nosso evangelho de hoje. Boa noite a todos. Mais uma vez, nesse encontro maravilhoso, nesse encontro aconchegante, nesse encontro que tem um pouco de amizade, um pouco de família, muito de Deus, de Jesus, nosso mestre, amado irmão maior, e nosso irmão mais velho, que nos guia, nos ampara, e que hoje, mais uma vez, vai nos fortalecer nesse encontro, e onde iremos aprender um pouquinho mais sobre seus ensinamentos, e reunidos aqui em seu nome, buscamos saciar as nossas vontades deste aprendizado, que cada dia mais se fortifica, porque unidos fazemos uma força maior, potencializamos e vamos criando e fortalecendo os nossos laços, que serão eternos. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Obrigada, Deus, nosso Pai, Senhor do Universo, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, usando os dons que nos destes, a nossa voz, o ar que respiramos, os olhos com os quais enxergamos, os ouvidos com os quais ouvimos, e tantas outras dádivas que nos dás, que no dia a dia nem nos demos conta, porque já se tornaram normais, mas que são, na verdade, muito especiais. Gratidão, Jesus, gratidão a Deus, e que toda a espiritualidade autorizada e convosco esteja aqui conosco. Obrigada por nunca desistir de nós, e não desistiremos da fé em vós. Assim seja. Graças a Deus. Só uma coisinha antes do Vicente começar, que eu esqueci de falar, gente, desculpem, quem não pegou a garrafinha d'água, corre que dá tempo de pegar a garrafinha para deixar aí no lado, para a espiritualidade amiga, fluidificar e colocar um remedinho que, se for do nosso merecimento que nós precisamos, né, seja feito. Agora é com o Vicente. Boa noite a todos. Primeiro agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Eu pediria aos que estão com o microfone abertos que, por gentileza, fechem seus microfones para não dar reverberação infinita, né? Senão acaba atrapalhando a gente aqui. Certo? E aí, eventualmente, a Vânia pode gerenciar esta situação, se quiser, no seu painel de comando. Reforçando a orientação da Vânia, é sempre bom deixarmos, né, esta água já pré-preparada. A nossa lição hoje, ouvindo as observações da nossa irmã Iracema, sobre
o relato que nos traz desta irmã que volta à pátria do Espírito. A mensagem de hoje nos faz refletir muito a respeito. E como nada é por acaso, Emmanuel nos traz hoje do livro Alma e Coração, né? A lição de hoje é perto de ti. Ouves expressivos comunicados do plano espiritual quanto ao trabalho que te espera no mundo. Comumente, depois disso, deixas que o próprio pensamento divague ao longe, pesquisando notícia dos males enormes que assolam a terra. Sabes que as grandes necessidades reclamam as grandes intervenções e refletes para logo nas missões gigantescas, como sejam a extinção da guerra, suspensão dos preconceitos raciais que prejudicam povos inteiros, a cura de doenças que vergastam a humanidade ou a decifração dos enigmas da ciência. Em verdade, tudo isso demanda de missionários especializados. Entretanto, urge atendas aos desígnios divinos, na execução dos serviços menos importantes que se amontoam junto de ti. Talvez não haja até agora qualquer chamamento que te peça atuar nos conflitos armados em outras terras, mas o Senhor te solicita apaziguar os corações que te rodeiam para que a serenidade e a paz presidam o campo doméstico. É possível que ninguém te guarde, por enquanto, qualquer contribuição no banimento definitivo das moléstias consideradas insanáveis. No entanto, o Senhor te roga socorro em favor dos irmãos doentes que choram e sofrem na área de tua influência pessoal e direta. Provavelmente, não tens ainda a palavra convidada para traçar diretrizes à frente das multidões. Todavia, o Senhor conta com teu verbo compreensivo e brando nos círculos de tua convivência, garantindo tranquilidade e elevação naqueles que te partilham a vida. Não se sabe se trazes alguma incumbência do alto para responder aos desafios da natureza com essa ou aquela descoberta de valor fundamental para a humanidade. Porém, é certo que o Senhor te espera colaboração para que se resolvam pequeninos problemas no quadro das provações de quantas renteiam contigo na trilha cotidiana. Todo serviço no bem dos outros tem grande importância perante o Divino Mestre. Justo, assim, te interesses por todos os assuntos graves do planeta e forçoso faças quanto possas a benefício dos companheiros do mundo que se vejam a longa distância da estrada em que transitas. Mas é imperioso, entendas, que o Senhor te guarda a cooperação decidida em todas as tarefas de amor, compreensão, tolerância, apoio fraterno e serviço incessante, em auxílio de todos aqueles que se encontram perto de ti. Interessantíssimo o texto, né? Quando nós observamos no relato da nossa irmã, que a irmã que desencarna recentemente volta à pátria do espírito, a função, a profissão que desenvolvia. Nós muitas vezes ficamos observando, ficamos buscando oportunidades destacadas para manifestar o nosso desejo de auxiliar, de servir. E, logicamente, se for
alguma coisa grandiosa que nos chame o compromisso, o auxílio, nos colocaremos à disposição, né, para então, quem sabe ainda, dentro da nossa pequenez, quem sabe alguém registrar através de uma câmera, de um vídeo, a nossa participação, para que o destaque se faça e a gente, então, se sobreponha dentro da tarefa de auxílio. Isso é muito comum. Porém, há aqueles que, ao saírem de casa, e assim se faz a recomendação do que Jesus nos ensinou, de que o que faça uma mão, a outra não saiba, que quando sairmos para auxiliar, sairmos para anônima e silenciosamente levarmos o consolo, levarmos o serviço no enxugamento das lágrimas, esqueçamos a nossa câmera em casa. Que sejamos anônimos nas tarefas que requisitam estas atividades quando nos envolvermos em uma tarefa muito grande, um serviço muito grande, nas enchentes, nos desmoronamentos, nas catástrofes. Se nos envolvermos, que façamos silenciosamente. Mas se estas não acontecerem, há muito que acontece ao nosso redor. Há pequenas coisas, pequenas catástrofes, pequenos acontecimentos, pequenas tragédias que estão pululando à nossa volta, que requerem o nosso auxílio, a nossa intenção, e nós não percebemos. Ao relatar desencarne desta mãe, que volta à pátria do Espírito, deixando um pequeno, com tão pouco tempo de vida na carne, certamente que a espiritualidade, na sua misericórdia, na sua organização, na sua programação, como falamos na aula do sábado passado, na programação reencarnatória, há todo um processo envolvido em todos os que estão nesta família. A irmã, por exemplo, que desencarna e volta, foi dito que ela até fazia um pouco mais daquilo a que se propunha, colocando, inclusive, à disposição das pessoas necessitadas na tarefa que ela fazia de enfermagem, quem sabe uma palavra a mais, além de medir a temperatura ou a pressão? Quem sabe se a presença simples e pura daquela pessoa que, como sacerdócio, pelo que dizem, como disse a nossa irmã, pelo sacerdócio a que ela se identifica, não era um pouco, um percentual do remédio necessário para que as pessoas, enfim, tivessem a sua melhora. É importante nós observarmos, meus irmãos, que o que demanda, né, ao atendimento destas necessidades é a percepção que nós podemos ter na predisposição de servir. Quando nós queremos auxiliar alguém, e quem quer auxiliar não faz perguntas. Quem quer ajudar não arruma desculpas. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então, quando o texto nos fala perto de ti, ele diz, ouve expressivos comunicados do plano espiritual quanto ao trabalho que te espera no mundo. Qual é a razão de eu estar encarnado? Qual é a minha tarefa? Será que eu já parei para questionar a minha validade? Para qual é a utilidade que eu tenho, além da minha família, além do meu trabalho, além das pessoas que me cercam? Certamente que nós temos um propósito dentro do processo reencarnatório, dentro do bojo da organização reencarnatória, há sempre um algo a mais que nós ainda não conseguimos ou não descobrimos.
Em verdade, tudo isso demanda a presença de missionários especializados. Entretanto, urge atendas aos desígnios divinos na execução do serviço menos importante que se amontoam junto de ti. Às vezes, uma prece, quando nós observamos no grupo os nomes que vão sendo ali depositados, esperançosos de que as nossas vibrações possam alcançar a todas aquelas necessidades, confortando aqueles corações, aliviando aquelas dores, é ali que já começa a nossa tarefa possível. Independente do horário que chegamos aqui, nos reunimos em uníssono de pensamentos e desejos, fortalecendo a corrente dos pensamentos positivos nas vibrações tão necessárias, mas é um pouco atrás. A partir do instante em que nós lemos os nomes, que observamos que pessoas, que outros irmãos estão pedindo a intercessão nossa. Embora estejamos distantes, observemos o vizinho, observemos o familiar necessitado, o colega de trabalho, o companheiro que nós encontramos no ônibus, na condução, no transporte, no trânsito, o caixa da padaria, quem sabe, o repositor do mercado, que passamos, às vezes, ao largo sem observar o semblante sequer. Estas situações que se avizinham de cada um de nós, é extremamente importante que observemos, pois diz assim ainda, o Senhor te roga socorro em favor de irmãos doentes que choram e sofrem na área da tua influência pessoal e direta. É fácil amarmos os que estão distante, mais difícil é amarmos aqueles que estão dentro de casa. Aqueles que estamos convivendo diuturnamente. Então, provavelmente não tens ainda a palavra convidada para traçar diretrizes à frente das multidões. Talvez não tenhamos o jeito, não temos a dialética, não temos o dom de consolar muitas pessoas, mas, às vezes, o sentar ao lado, como você está? Por que você está assim? Ecoa muito mais do que se falarmos a 200, 300 pessoas. Não se sabe se trazes alguma incumbência do alto para responder aos desafios da natureza. Com essa ou aquela descoberta de valor fundamental para a humanidade, porém é certo que o Senhor te espera a colaboração para que se resolvam pequeninos problemas no quadro das provações de quantas renteiam contigo na trilha cotidiana. Esta família, que a mãe volta à pátria do espírito, necessita, por exemplo, da visita fraterna daqueles que convivem, ou conviveram no seu círculo, seja profissional, familiar, ou de lazer, a amparar aqueles que ficaram em suas dores, em seu pranto, que terão dificuldades. Mas aquela que foi, e aí levarmos o consolo, aquela que voltou, ela tem o objetivo da volta. Da forma como trabalhava aqui, da forma como se dedicava, da forma como encarava a sua tarefa. Há uma pessoa que eu admiro muito, é minha nora, que namora com meu filho mais novo, vão se casar logo. E ela trabalha na seção, no setor de oncologia de um grande hospital aqui em São Paulo. Dia destes eu lia em seu perfil o agradecimento de alguém na pessoa daquela moça sorridente e dedicada. E ela ama o que ela faz. E eu fico impressionado, meus irmãos, quando nós encontramos pessoas como esta que voltou à pátria do Espírito. Certamente que os hospitais espirituais
E os médicos, enfermeiros da espiritualidade estão em festa pela volta dessa tarefeira que irá consolar aqueles que deixaram os seus por aqui, mas que estão do outro lado pranteando também o mesmo pranto daqueles que ela deixou. Porque quem enxuga lágrimas não tem tempo de chorar. E se ela, no seu trabalho, se ela, na sua devoção, foi chamada ao serviço no outro lado da vida, não devemos prantear. Devemos agradecer a Deus pela oportunidade dela perceber em volta dela o que estava acontecendo e atendeu. Que, como foi dito, como foi contado, foi um infarto que a tirou da vida sem sofrimento. Invariavelmente, os espíritos comprometidos não sofrem. Invariavelmente, eles são tirados da vida de uma forma tão abrupta e tão imediata para que não sofra a família, para que não sofra o indivíduo. E ela será consolada, com certeza. Todo serviço no bem dos outros tem grande importância perante o Divino Mestre. Todo serviço. Justo assim, tem interesses por todos os assuntos graves do planeta, e forçoso faças quanto possas, a benefício dos companheiros do mundo que se vejam a longa distância da estrada em que transitas, mas é imperioso entendas que o Senhor te aguarda a cooperação decidida em todas as tarefas de amor, compreensão, tolerância, apoio fraterno e serviço incessante em auxílio de todos aqueles que se encontrem perto de ti. Comecemos a nossa tarefa pelos nossos lares, amando aos que nos cercam. É tão difícil amar um familiar. É tão difícil amar um familiar problemático. É tão difícil, às vezes, a presença de parentes difíceis, né? Daqueles que nós não suportamos, daquele que nosso santo não bate, mas é a forma e o instrumento necessário para exercitar em nós tolerância, resignação, perdão, piedade, e a gente não consegue entender. Certa feita, uma jovem em desolação amorosa vai até seu quarto, veste-se na melhor roupa que tinha, vai até a despensa, toma em suas mãos 1 litro de álcool e embebeda toda a sua roupa, risca um fósforo, ateia fogo e desencarna. Desencarnando, através do suicídio, vai viver o seu drama, vai viver a sua experiência diante da decepção de não ter morrido. Porém, a misericórdia divina, com a sua grandeza, com o seu amor, com sua luz, passado o tempo, dá oportunidade a esta irmã de reencarnar. E no livro das reencarnações, diz a ela que ela teria que novamente desencarnar através do fogo, para poder, aos poucos, ir filtrando as sensações, a fim de resgatar em si mesmo, pelo arrependimento, o ato que consumou aquela existência. Retornando num processo reencarnatório, todo particular, vai fazer enfermagem. Vai estudar enfermagem. E estudando enfermagem, por coincidência, como dizem que as coincidências não existem, ela escolhe, então, trabalhar no hospital de Queimados. E com a sua experiência de dor, arquivada em seu psiquismo, traz um jeito todo especial de manipular os corpos deformados
curar as chagas das feridas. E ali, então, ela se envolve, não se casa, não tem família. Como o sacerdócio coloca a sua vida à disposição daqueles que têm dores. Em algum momento da sua trajetória profissional, derrama em seu pé um pouco de álcool, este, por alguma razão, se inflama, ele queima boa parte dos pés. Recuperada, volta ao trabalho, aos 70, aos 80 anos, desencarna. De morte natural. E ao desencarnar, voltando à pátria do espírito, revendo o livro dos compromissos naquela reencarnação, ela então observa, em reunião com os benfeitores, ora, mas aqui disse que eu tinha que desencarnar através do fogo, e tudo que eu tive foi uma queimadura nos pés. O que houve, o que aconteceu? Bondosamente eles me respondem, e queria que eles queimassem as mãos, que tanto auxiliaram, que tanto ajudaram. Ela cumpriu a sua jornada, mudando inclusive o seu destino, através das ações. Vamos entender que a espiritualidade chama a pátria de origem, esta irmã, que levará a saudade dos que ficaram. Mas não cai uma folha, meus irmãos, embora nos choque, mas não cai uma folha se não for da vontade do nosso Criador. Que o nosso sentimento seja, apesar da dor, de resignação, de agradecimento, de um espírito que desconhecemos os compromissos, mas que volta. E que, ao retomar a sua consciência, por certo, que instruída, voltará para auxiliar os seus que aqui ficaram. Aqueles que estavam perto dela, aqueles que estão perto de ti, é que merecem sempre o teu melhor, o teu amor, a tua compreensão e, principalmente, o nosso perdão. Muita paz a todos. Muita paz. Hoje eu tô com a voz um pouquinho ruim por causa da garganta, tá, gente? Mas, refletindo sobre todos os sentimentos, né? Talvez o sentimento da perda e da morte, ainda para nós, ainda é bem difícil. Principalmente para a família, né? E é nesse momento em que estamos aqui reunidos, nesse evangelho de amor, nesta reunião semanal que Deus nos concedeu para estarmos aqui, que vamos nesse momento plasmar energias de amor, de paz, de luz. E assim, envolvendo todo o nosso espírito, todo o nosso perispírito, todo o nosso sentimento, todo o nosso pensamento. Vamos desejar ardentemente, do fundo do nosso coração, que só de nós só saem energias boas, sentimentos bons, desejos bons, desejo de auxílio ao nosso próximo, desejo que a misericórdia divina possa estender a mão a cada um que neste momento foi apresentado a este grupo em forma de socorro, em forma de visita, em forma de auxílio. E assim, vamos pedir ao Pai misericordioso que visite a cada família, a cada um, que o nome nos foi confiado, possa estar com eles nesse momento, que energias de paz, de amor, de luz, de amparo, possam envolvê-los.
uma vibração especial à família desta moça. A família está doída, coração sentido, responsabilidades, e eles vão ser capazes de seguir adiante, seguir em frente, com fortaleza, com amor, que a luz de Jesus sempre envolvendo a criança, a mãe na espiritualidade, toda a família que aqui ficou. Vamos seguindo, pensando nos nossos irmãos, que são os nossos vizinhos. Vamos começar hoje por quem está próximo da gente, próximo do nosso campo de visão, do outro lado da rua, do outro lado da calçada, no muro ao lado. Vamos desejar a esses irmãos que a paz, o amor, a prosperidade, a alegria, a harmonia esteja no lar de cada um. E que lá, Senhor, Jesus possa fazer morada e que Deus possa abençoar. Vamos seguindo pelas ruas, alamedas, encontrando irmãos em calçadas, em marquises, sob o abrigo, em praças. E lá, Senhor, estamos clamando para a espiritualidade do amor, que entre esses encarnados e desencarnados, que eles possam ser socorridos, que eles possam ser recolhidos, retirados, os que houver necessidade sejam encaminhados aos hospitais espirituais, e aqueles, Senhor, que estão perdidos em vícios, que estão perdidos, doentes, depressão, que possa nesse momento se reerguer, recomeçar um novo caminho. A espiritualidade do amor que trabalha com todas essas pessoas que vivem em condição de rua, possa amparar a cada irmão nesse momento, dando a eles o auxílio necessário para o seu reerguimento moral e espiritual. Que a paz de Jesus abençoe e ilumine esses irmãos. E assim, vamos agora adentrando aos hospitais, em centro de emergência, CTIs, UTIs. Em salas cirúrgicas, lá encontramos irmãos que estão sendo transplantados, estão tendo seus ossos refeitos, estão sendo operados, estão recebendo diagnósticos de alguma doença, que estão recebendo a cura. O Pai de amor possa abençoar, que a espiritualidade de luz e de amor possa envolver esses irmãos, dando a eles conforme o merecimento, conforme a necessidade, conforme o seu compromisso espiritual, a oportunidade da cura, do alívio das dores, da serenidade, da aceitação. Que o Pai misericordioso, amado, possa amparar os familiares de quem aí se encontra. E assim, Pai, diante da tua luz infinita do teu amor, que a paz de Jesus envolva todos os que trabalham em hospitais, toda a equipe espiritual, né, encarregada desse trabalho, possa estar com eles hoje e sempre. Vamos seguindo, encontrando irmãos em asilos, em orfanatos, fonte de abandono, de saudade,
de carência, de solidão. Não sabemos, Senhor, que nos levaram até ali e não é da nossa curiosidade saber. E sabemos que ali é um aprendizado, tanto para um quanto para outro. Que o Senhor, na sua misericórdia, possa consolar esses corações que hoje se encontram esquecidos, mas diante das espiritualidades são lembrados, são amados, são abraçados. Que nós possamos abraçá-los espiritualmente, dando o nosso afeto, dando o nosso carinho, e, se possível, também a nossa visita física. Que o amor de Jesus esteja com cada um lá dentro. Vamos nos despedindo desses idosos, dessas crianças, e vamos encontrando irmãos em presídios, em penitenciárias, cultivando ódio em meio a mágoas, a sentimento de vinganças, um ambiente envolvido em energias escurecidas. Lá pedimos para a equipe espiritual que trabalhe com esses irmãos, que leva a eles o consolo, o carinho, o conforto da fé, a luz do amor, o amor de Deus, a paz de Jesus. A eles, que eles possam, Senhor, nessa noite, receber de Ti o Teu amparo. Receber, Senhor, as Tuas promessas e saber que eles podem mudar os passos, mudar os sentimentos e recomeçar um novo caminho. Vamos nos despedindo desses irmãos e encontrando aqueles irmãos que às vezes são julgados pela sociedade de ingratos, de preguiçosos, mas são irmãos que estão em depressão, estão tristes, estão doentes. Que o Seu amparo, Senhor, essa noite, possa ir até eles, juntamente com médicos da espiritualidade, psicólogos, psiquiatras. Que eles, Senhor, não tenham vontade de tirar a própria vida. Que eles possam, Senhor, diante da Tua luz, ter a força, a energia para recomeçar, para ter mais uma oportunidade de mais um dia. Que a paz e o amor de Jesus possam ampará-los, aquecer-lhes o coração, dar-lhes, Senhor, o afeto, o carinho e o amor necessário. Que a paz de Jesus esteja com eles. Vamos nos despedindo com um abraço fraternal e vamos seguindo, pedindo ainda por todos os irmãos que estão em lares, que estão envolvidos em brigas, intrigas, em traições, lares que estão desmoronando. Pai, abençoe as famílias. Todo começo é sempre dentro da família. É lá que trazemos a criança, que trazemos o adulto. É lá, Senhor, a nossa primeira escola de aprendizado. Abençoe esses lares que possam ter paz, harmonia. Vamos pedindo ainda por todos aqueles que estão em conflitos, em guerra, em desunião. Que o Pai possa envolver a todos nesse planeta, a todos os países que estão em crise. Vamos pedir a bênção
a paz para o nosso país, para os nossos governantes. E vamos aqui, carinhosamente, retornando aos nossos lares, encontrando na entrada os nossos irmãos, a nossa família, juntamente com essa equipe espiritual que está nos acompanhando. Vamos abraçando a cada um, vamos pedindo, Senhor, que o Senhor proteja, abençoe, ilumine aquele que nós amamos, que estão tão próximos de nós. Olhe por eles, olhe pela saúde, olhe pela sua segurança física e espiritual. Vamos assim, fazendo a higienização nos nossos lares, tirando dos nossos lares tudo que não condiz com o amor, tudo que não condiz com a fé, tudo que não condiz com a luz. Vamos deixando o nosso lar num ambiente purificado, um ambiente equilibrado. Vamos convidar agora Jesus para entrar nesse lar conosco, nos trazendo grande paz. Jesus estará entre nós, nas suas bênçãos de amor, em nossos pensamentos, em nossos atos, em nossos gestos. Jesus estará nos nossos olhares. Jesus estará sempre conosco. E não é para nos observar, é para nos abençoar. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade em que Jesus está conosco e agradecer a Ele essa oportunidade em que nos manteve em pé, nos pôs aqui com saúde, nos reuniu a este grupo e assim nós ainda temos força, vontade, amor para vibrar pelos nossos irmãos, pelos lares de tantas famílias. Estamos pedindo ainda que a espiritualidade encarregada de fluidificar a água possa colocar nela o remédio para os nossos males físicos, para o nosso equilíbrio, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa necessidade. Que Deus possa nos abençoar com esta água fluidificada. E vamos assim, com o nosso coração cheio de paz, de amor, de harmonia, agradecendo a Deus esse momento, esse dia, esse evangelho no lar, junto com essa grande família, e esta família desse grupo, esta família unida em laços espirituais e em compromissos espirituais. Que Jesus, na tua misericórdia, possa abençoar a cada um de nós. Muita paz. Pai, de infinito amor e bondade, Senhor das nossas vidas, Mestre amado Jesus, obrigado, Senhor, por ter permitido que os bons espíritos, nossos mentores e os nossos guardiães, a espiritualidade amiga, tivessem presente nesta noite aqui, na leitura do Evangelho, formando esse grupo, doando o melhor de nós, a favor do nosso semelhante, do nosso irmão necessitado. Por isso, Senhor, temos que agradecer, gratidão, Senhor, por mais esse encontro de vibrações, de amor, de paz, de esperança, e que o Senhor sabe da necessidade de cada um. Por isso, te agradecemos do fundo do nosso coração por mais essa oportunidade. E assim, Senhor, que seja feita a vossa vontade acima de tudo. Graças a Deus. Amém.
Amém. Graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. E que tenhamos nós, né, excelente noite, buscando sempre a presença dos nossos amigos espirituais. Que assim